Hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. O Theo Taká já está aqui. Theo, sextamos, hein? E sextamos com gosto. Vamos lá. Quais são os destaques aí da agenda da Rosa Riscala? Bom dia, Débora. Semana foi tranquila, né? Depois do estresse de quarta-feira à tarde, provocado aí pelas revelações da conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o mercado conseguiu relaxar um pouquinho ontem e devolver parte dos exageros da véspera, né? Com o dólar voltando a ser negociado abaixo dos R$ 5 e o Ibovespa recuperando os 179 mil pontos. Mas a volatilidade nos ativos domésticos tende a crescer novamente nesta sexta-feira, com a expectativa de divulgação da nova pesquisa eleitoral do Instituto Datafolha. A pesquisa vai ser a primeira a trazer o impacto da repercussão aí dessa conversa entre Flávio e Vorcaro. Também vai medir os efeitos das últimas medidas anunciadas pelo governo aí sobre as intenções de voto do presidente Lula. Lembrando, né, que só nesta semana tivemos o fim das taxas a taxa das blusinhas, né, e o anúncio da subvenção da gasolina, possivelmente para compensar aí um reajuste de preços da Petrobras, que ainda não foi anunciado. Também temos aí outros eventos recentes e importantes que serão espelhados nesta pesquisa, aí, como a derrota de Lula no Senado, com a rejeição da indicação de Jorge Messias ao STF, e o encontro do presidente com Donald Trump na Casa Branca. Lembrando, né, que na quarta-feira tivemos divulgação de uma outra pesquisa da Genial Quest, né, que mostrou Lula numericamente à frente de Flávio, mas esse levantamento não chegou a captar aí os efeitos das medidas mais recentes do governo, muito menos o impacto da conversa entre Flávio e Vorcaro, que foi divulgada na tarde daquele dia. Enquanto o Datafolha não sai, aliados de Flávio seguem aí trabalhando nos bastidores para conter os danos e afastar a tese de que o filho 01 de Bolsonaro poderia desistir da candidatura. Chegaram a ventilar a hipótese de Michele Bolsonaro assumir aí a cabeça de chapa para a presidência da República, mas o próprio Flávio tratou de deixar claro que a mulher do ex-presidente não será candidata a nada nas eleições de outubro. Em entrevista ontem à noite para a Globo News, né, o Flávio voltou a negar as irregularidades e tentou reforçar a narrativa de que o caso se resume a um investimento privado na produção de um filme sobre seu pai. Também frisou que esta foi a única relação que teve com Daniel Vorcaro. Flávio também esteve ontem com o pai e, segundo relatos, ele ouviu do ex-presidente Jair Bolsonaro o conselho para seguir firme, Débora. Pois é, e além de ficar nessa expectativa pela divulgação do Datafolha, o investidor segue de olho no outro lado, né, do mundo, no encontro entre Donald Trump e Xi Jinping na China, né, Theo? Exatamente, né? A visita de Donald Trump à China, que termina hoje, lá foi cercada de gestos cuidadosamente coreografados de aproximação entre os governos de Washington e de Pequim, ajudando a aliviar parte da tensão geopolítica e sustentando aí o apetite por risco lá nas bolsas em Nova York. Trump classificou o encontro com Xi Jinping como fantástico, enquanto o líder chinês chamou a reunião de histórica. Houve acenos em áreas como comércio, inteligência artificial, energia e até cooperação indireta nas negociações envolvendo o Irã e o Estreito de Hormuz. Xi afirmou que para os presidentes da Nvidia, da Tesla e da Apple, que a China vai seguir abrindo ainda mais, né? Enquanto Trump anunciou que a China concordou em encomendar 200 aviões da Boeing. Os Estados Unidos também autorizaram aí a venda de chips H200 da Nvidia para grandes empresas chinesas. Segundo a Casa Branca, Trump e Xi concordaram que o Estreito de Hormuz deve permanecer aberto para garantir o fluxo global de energia. A Casa Branca afirmou ainda que Xi concordou, né, mostrou interesse aí em ampliar as compras de petróleo americano para reduzir a dependência do Irã e que o líder chinês ofereceu ajuda nas negociações da guerra, além de garantir que Pequim não fornecerá armamentos para o governo de Teherã. Apesar do tom cordial entre os dois países, Taiwan apareceu aí como o principal ponto de tensão na relação bilateral. Segundo a agência de notícias chinesa Xinhua, o Xi alertou Trump de que Estados Unidos e China poderão enfrentar confrontos e até conflitos caso a questão da independência da ilha não seja tratada aí de forma adequada. Já a Bloomberg destacou que o aviso foi uma declaração mais dura aí do líder chinês até agora sobre o tema de Taiwan e funcionou aí como um recado direto para que contra o pacote, né, de 14 bilhões de dólares de venda de armas americanas aí para o governo de Taipei. Ainda assim, o Trump evitou elevar o tom sobre Taiwan e preferiu reforçar a imagem de estabilidade
da relação bilateral, afirmando nas redes sociais esperar que os laços entre os dois países fiquem mais fortes e melhores do que nunca, Débora. E o que temos então na agenda dos mercados para essa sexta-feira, além de tudo isso, Theo? No Brasil, destaque a pesquisa mensal de serviços de março, que o IBGE divulga daqui a pouquinho, às 9 da manhã. Expectativa dos economistas é de queda de 0,1% no volume de serviços em março, após uma alta de 0,1% em fevereiro. Apesar da expectativa de leve retração, os economistas ainda veem uma economia resiliente, sustentada pela renda e pelo mercado de trabalho, enquanto os juros elevados, o endividamento e o aumento dos combustíveis pesam aí sobre segmentos ligados ao transporte e aos serviços. Nos Estados Unidos, o principal indicador desta sexta-feira é a produção industrial, às 10h15 da manhã, com expectativa de alta de 0,3% em abril, após uma queda de 0,5% em março. O dado ganha peso no ambiente aí de atividade ainda resiliente e da percepção de um Fed mais hawkish, né, por causa da escalada da inflação. Também hoje teremos por lá o índice Empire State, que mede a atividade industrial no mês de maio, calculado aí pelo Fed de Nova York e que sai às 9h30 da manhã. E hoje é o último dia da temporada de balanços do primeiro trimestre aqui no Brasil, né? Teremos o resultado das lojas Marisa, além da repercussão dos balanços divulgados ontem à noite, aí como do Nubank, cujas ações negociadas lá em Nova York chegaram a cair mais de 9% no After Hours ontem à noite, após a divulgação dos números, mas fecharam com queda de 3,5%. O banco trouxe um lucro líquido de 871 milhões de dólares, com alta de 41% na comparação anual, mas a receita somou 4,9 bilhões de dólares, veio abaixo da expectativa dos analistas. Mas o ponto mais negativo aí que chamou atenção no balanço foi o salto de 72% nas provisões para devedores em relação ao mesmo período do ano passado, e houve um aumento de 33% na comparação com o trimestre anterior, mesmo aí sem uma deterioração mais clara da carteira de crédito, né? Na leitura do mercado, o balanço do Nubank reforçou aí as preocupações sobre a capacidade da instituição de sustentar um crescimento acelerado de receitas e de rentabilidade, um ambiente ainda marcado por juros elevados e maior seletividade do crédito, Débora. É isso, meu querido. Muito obrigada, então. Boa sexta-feira para você, bom final de semana. Te espero aqui segunda-feira, hein, Theo? Bom fim de semana, até segunda. Tchau, Até tchau. mais.